Olá a todos! Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a certificação do manejo florestal, como é que funciona e quais são os principais princípios que a empresa precisa cumprir para poder obter o selo. Vou tentar aqui não falar muito, tá? Porque não contar muito caso para vocês e explicar mais ou menos como é que funciona a certificação do manejo florestal, tá certo? Bom, gente, então como a gente viu na última aula, né, a gente acaba hoje em dia, né, estando exposto a diversos selos, né? E esses selos, ele tem como um objetivo, então, levar uma mensagem ao consumidor final. Então, que tipo de mensagem? Então, muitas vezes é isso que fica implícito. Nem todas as pessoas têm conhecimento do que significa aquele selo. E a certificação florestal está um pouco nesse nicho, né? Às vezes a gente pega o selo, olha na embalagem e não sabe que aquele selo é referente à floresta que foi manejada e não necessariamente aquele ao papel, né? Que ele só está recebendo pela cadeia de custódia, pela questão da rastreabilidade, que a gente vai ver na segunda aula. Então, é muito importante que esse selo ele consiga passar a credibilidade, né, e traga também um significado. Então, nesse sentido, né, vou começar a contar os casos. Né? Algum tempo atrás, eu estava no supermercado, né, e uma senhora pegou uma caixa de leite, né, e olhou e tinha o selo FSC, né, que é o selo da certificação florestal. E ela olhou assim e falou: "Nossa, olha que legal, o leite é certificado." Aquele selo não era referente ao leite, era referente à embalagem. Então eu ainda vejo um grande desconhecimento da população sobre o que é o FSC, o Serflor ou o PEF, que vem, né, muitas vezes que chega no consumidor através das embalagens, né, que é o nosso maior nicho de cadeia de custódia aqui no Brasil. Então, como a gente viu, a certificação ela vai ser um conjunto de atividades que é realizada por um organismo independente da relação, né? Então ele é fora da relação de quem do produtor e do consumidor, e ele vai avaliar se o produtor ele cumpriu, então se ele está certo com os requisitos daquele padrão. E aí, consequentemente, então a certificação ela vai validar que a empresa cumpre esses requisitos específicos. Toda certificação ela tem alguns agentes obrigatórios, né? Inicialmente o processo ele começa com a construção e a validação dos padrões. Então é claro, se eu não tenho uma norma a ser cumprida, eu não tenho um certificado. Então a primeira coisa é elaborar essas normas, é ter os requisitos da qual eu preciso cumprir. Em seguida, a gente tem a certificadora, que é quem vai avaliar então os requisitos na empresa que está solicitando a auditoria. E normalmente essa certificadora ela precisa estar credenciada pela organização detentora do selo. Então, quem faz o selo, ela precisa credenciar a empresa que faz a auditoria. Em geral, tá? As empresas de auditoria são empresas vamos dizer assim, são empresas específicas em fazer auditoria. O serviço dela é prestar auditoria. Então, em geral, ela é credenciada em diversas padrões, por exemplo. Então, uma empresa que certifica, que faz auditoria de FSC, ela faz auditoria de Serflor, ela faz auditoria de 14.000, ela faz auditoria de ISO 9000, ela faz diversas auditorias. Então, ela é especializada em fazer auditorias, tá? Isso é muito comum hoje em dia. Então, ela é credenciada pelos respectivos detentores do padrão. E por fim é o solicitante, né, que seria aquele empreendimento que ele quer, então, aquele selo que ele acha importante e vai passar a mensagem ao consumidor, como a gente conversou lá no marketing, né, na aula de marketing. Se é importante, se o seu consumidor valoriza esses requisitos, então para ele torna-se importante adquirir a certificação, que na maioria das vezes é um processo voluntário, tá? Então, os selos de certificações das diversas áreas são processos voluntários, são processos a mais que a empresa passa. É claro que eles têm custos, mas não é algo obrigatório por lei. Então, o processo de certificação, ele funciona conforme o esquema ao lado. Então, você tem ali, você quer passar essa mensagem ao consumidor, só que antes de você passar essa mensagem, então, você vai ter que passar por um processo de auditoria. E esse processo de auditoria é uma empresa,
né, terceira independente da relação comercial que faz a auditoria e ela está credenciada por quem faz o padrão. Outra coisa que pode existir a empresa que faz o padrão e pode existir a empresa que credencia. Isso acontece aqui no Brasil, por exemplo, com a ABNT e o Inmetro. A ABNT é a organização que cria as normas e o Inmetro é quem credencia essas auditoras. Às vezes ele faz auditoria, mas é mais comum ele credenciar as empresas para fazer a auditoria por ele. É ele quem credencia e fiscaliza. Então aí você vê que a gente tem duas entidades. Mas no caso, por exemplo, do FSC, ele é quem cria os padrões e ele é quem faz a acreditação às certificadoras. Tá certo? E aí a certificação florestal, como é que ela surgiu, né? Por que então houve-se a ideia ou a necessidade de se criar um selo para valorizar o manejo florestal? Na verdade, a gente usa as florestas desde muito tempo. Só que com o passar do tempo, a urbanização e diversos outros processos produtivos, a gente acabou o quê? Retirando a floresta, dando lugar a outros usos. E com isso, a gente acaba entrando num processo que pode o quê? Pode não sobrar recursos para as futuras gerações. Foi nesse momento que surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, que foi um conceito criado, inclusive, né, com a ideia criado para o quê? Para tentar conciliar, né, os meios econômicos com os meios ambientais, que a gente chegasse o quê? Num balanço para manter os recursos para as futuras gerações. No caso da floresta, a gente vem trabalhando com umas técnicas que a gente chama de manejo florestal. Essa ideia do manejo florestal sustentável, ele surge até com um engenheiro alemão, né, da ideia que a gente pudesse o quê? Utilizar a floresta, mas de uma forma rotacional, ou no caso das florestas naturais, que a gente pudesse utilizar parte, né, de indivíduos e manter o resto dos indivíduos para utilizar num outro ciclo. Mas lá na década de 70 e de 80, onde estava se criticando muito a exploração dos recursos naturais, como que a gente provava, como é que a gente poderia provar que a gente estava realizando essas práticas de manejo florestal na nossa atividade, ao invés de estar realizando as práticas predatórias. Então, nesse sentido, surgiu a certificação florestal como um mecanismo não governamental e voluntário, que a ideia era atestar, então, que esses empreendimentos eles estavam realizando as atividades conforme o manejo florestal. Então, como a gente já viu também em outras aulas, né, na década de 80 foi uma época que a mídia cresceu, foi quando surgiu a internet, foi quando a gente teve o avanço da mídia televisiva, e aí o que se via muito eram essas imagens, né, o desmatamento, os incêndios, né, quase 2020, vamos dizer assim, e isso acabou causando um impacto muito forte na comunidade europeia, na comunidade da América do Norte, e eles se viram o quê? De uma forma para responder sobre isso. E a resposta sobre isso foi justamente essa lógica. Nessa época também houve um boicote, principalmente europeu e principalmente de alguns compradores da América do Norte, que disseram que não iam comprar mais madeira, principalmente madeira tropical, aliás, qualquer produto que viesse da área tropical, porque a gente estava queimando tudo. Só que o que acontece? Quem vendia mais internacionalmente eram empresas mais preparadas e em que geral já faziam manejo florestal. E aí eles juntaram, né, um grupo todo e falaram, não, peraí, essa lógica não está certa. Por que ao invés da gente boicotar, né, todo mundo, a gente não dá um apoio para aqueles que estão fazendo certo? E é nesse incentivo que surge, então, a ideia de desenvolver a certificação florestal no final da década de 80. Hoje, é claro, a gente tem diversos selos. E nessa época que surgiu a ideia, ela não surgiu só num único lugar. Ela foi disseminada pelo mundo inteiro. Então, a gente tem selos, aliás, a gente tem padrões nacionais em diversas partes, né, do mundo, né, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na África. Então, foram desenvolvendo vários selos nacionais e a gente culminou, é claro, em 2 selos principais internacionais, que é o FSC e o PEF, que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Inclusive, no Brasil, a gente tem um selo nacional, que é o Serflor. Então, todos esses padrões de certificação, eles operam com base em princípios, critérios e indicadores.
Aliás, isso para qualquer tipo de certificação, tá, gente? Qualquer uma. Inclusive as ISO de qualidade, a ISO ambiental, eu tenho lá o padrão e ele tem princípio, critérios e indicadores. Esse é meio que, vamos dizer assim, a receita básica para a criação de um padrão de certificação, que são nada mais é do que os requisitos que a empresa ela tem que cumprir. Então, hoje em dia, mundialmente, quando a gente fala em certificação florestal, a gente vai associar a dois sistemas principais, que é o FSC e o PEFC. O FSC, ele foi a primeira iniciativa mundial e ela veio junto com aquele grupo lá no final da década de 80. Ele foi criado efetivamente em 1993 no Canadá. E quando ele foi criado, a segunda maior delegação que tinha lá era uma delegação brasileira. Então, fora, né, os canadenses que estavam lá na reunião de criação, a segunda maior delegação ela era de pessoas brasileiras. Então, havia-se um interesse muito grande do setor nacional em estar presente na criação desse padrão mundial. Hoje, a sede do FSC é na Alemanha, tá? A sede mundial do FSC ela fica na Alemanha. Então, ele tem o objetivo de dar essa garantia de origem, né, e falar que a madeira ela foi manejada, ela foi explorada de forma adequada. Então, essa é a ideia do padrão FSC. E hoje a gente vai conversar um pouco melhor sobre todos os princípios dele, né, o que ele aborda, o que eu avalio durante esse manejo. Então, o padrão FSC ele tem 10 princípios e ele é aplicável em qualquer parte do mundo. A última revisão dele aconteceu em 2012. O que acontece com o FSC é que ele tem sedes nacionais. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o FSC Brasil. E aí a gente pega esse padrão internacional, esse padrão mundial, e a gente pode fazer adaptações para o Brasil por meio de indicadores. Então, lembra, a gente tem princípio, critério e indicador. Então, a gente pode ter indicador específico para o país, né, e ajustar um pouco isso para a realidade nacional. Então, por isso, assim, apesar de a gente ter um padrão internacional principal, a gente pode ter algumas pequenas adequações quando existem os escritórios nacionais. Não são todos os países que têm escritórios nacionais. No nosso caso, a gente tem a nossa sede do FSC Brasil, fica em São Paulo. Então, o papel do FSC, lembra lá dos agentes? Ele é quem constrói, né, os padrões e faz a gestão, ele é quem faz a promoção dos produtos e conceitos, ele que faz a segurança e credibilidade da marca e acredita certificadores. Então, ele tem todos esses papéis, ele faz os padrões, divulga e acredita certificadores. Mas eu acho que aqui no Brasil, essa promoção dos produtos e dos conceitos ainda está muito fraca. O FSC Brasil é uma organização muito pequena, ela tem muito poucas pessoas, tá? Esse é um mal de ONG, vamos dizer assim. É bem difícil os recursos e tudo mais para poder pagar e há uma rotatividade muito grande das pessoas que estão à frente, né? Então, eu tenho um contato muito próximo com o escritório do FSC Brasil e nesses últimos anos, cada vez que eu vou conversar, eu converso com uma pessoa diferente. Então, sempre tem uma rotatividade muito alta na gestão central desses escritórios, tá bom? Então, eu acho que o que é falho hoje em dia é essa promoção, mas o restante eles fazem muito bem feito, tá bom? Hoje, as certificadoras que estão acreditadas pelo sistema FSC, se vocês entrarem no site do FSC, são todas essas que estão aqui em cima. Então, são várias empresas. Então, quando uma empresa florestal decide certificar a FSC, ela pode entrar em contato com qualquer uma dessas empresas auditoras que estão acreditadas para fazer a auditoria nas empresas florestais solicitantes, tá bom? Então, não é uma única empresa, tem várias. Como eu falei para vocês, todas essas empresas aqui são empresas de auditoria, tá bom? Fazem diversas auditorias. E o FSC, ele é formado por 10 princípios, que já a gente vai estar passando por eles. Então, antes disso, eu vou falar um pouquinho do PFC, né? O PFC ele surgiu um pouquinho depois, ele surgiu no final da década de 90, né? 99, 2000. E a ideia dele é, porque assim, na Europa, o FSC ele foi muito forte nos Estados Unidos e parte da Europa, mas do continente europeu em específico, surgiram muitos selos nacionais na mesma época de criação do FSC. E aí o que acontece, né? Havia-se uma certa concorrência, só que esses selos nacionais, eles não tinham a mesma credibilidade do FSC, porque era um padrão que permeava internacionalmente. Então surgiu o PFC lá muito dentro da Europa, com esse objetivo de ser uma organização guarda-chuva. Então eles verificavam
os padrões nacionais, né, as consonâncias dele, e ele tem um padrão muito próximo ao FSC, e ele verifica se esses padrões nacionais se encaixam nessas normas, e a partir daí ele valida, né, então, os padrões nacionais. Hoje ele conta com quase 50 iniciativas nacionais, que eu olhei no site, inclusive o Serflor, que é a nossa iniciativa nacional. O Sistema Brasileiro de Certificação Florestal, ele foi criado pela ABNT. A história, a conversa do Serflor, ele começou lá na década de 90, no início da década de 90, junto com a FSC, aliás, com a mesma comissão. Só que você sabe como é que são as coisas aqui no Brasil, né? Elas não andam da mesma forma como acontece como acontece internacionalmente. Então, só em 96, que na época o antigo extinto Serviço Florestal, Serviço Brasileiro de Silvicultura, ele firmou parceria com a BNT e começou a elaboração. Então, hoje o Serflor está dentro da BNT. Né? Ele foi lançado em 2002 e teve reconhecimento do PEF em 2005. Então, como ele veio atrasado, né, vamos dizer assim, mais de uma década depois do FSC, você vai ver que isso influencia nos números, né, que a gente tem números muito menores do Serflor, porque as empresas que tinham que certificar, grande parte das empresas, principalmente das de celulose, elas já certificaram lá quando o FSC foi criado. Então, esse delay que teve de um padrão com o outro acabou tornando, infelizmente, a marca do Serflor um pouco mais fraca aqui no Brasil frente à marca do FSC. Tá certo? Ele tem um padrão com 5 princípios, mas que abarca praticamente todas as questões principais do FSC, né? Ele foi muito próximo aí do FSC. Então, a gente vai ver uma grande diferença é que como ele está dentro da ABNT, o padrão Serflor, ele é pago, né? Então, como eu comentei com vocês, as normas ISO, por exemplo, 9.000, 14.000, elas são pagas para mim ter acesso ao padrão, o que eu acho errado. É a minha visão, tá? É a minha opinião. Porque você ter acesso ao padrão é você saber o que você tem que cumprir. A auditoria, é claro, você tem que pagar por ela para que você venha uma equipe te auditar. E também para você usar a marca, tudo bem, você tem que pagar isso porque você está estampando a marca de alguém de um determinado padrão. Agora, você tem que pagar pelo padrão, acaba que também diminuindo com que as pessoas procurem aquele tipo de certificação. Por isso que é muito mais vantajoso quando o padrão está disponível. Então, no caso do FSC, todas as normas do FSC estão no site do FSC. Você consegue ter acesso gratuitamente a todas elas. No Serflor, como o PEF também tem essa mesma política, você encontra as normas do Serflor em inglês no site do PEF. Tá? Aí o Serflor fez um movimento para que os pequenos produtores pudessem ter acesso. Então, eles fazem um cadastro de pequeno produtor e você consegue ter acesso às normas também. Atualmente, as normas do Serflor estão em revisão. Então, por isso também que eu não vou falar muito sobre elas, porque ele está passando por um processo de revisão. Eu, inclusive, faço parte do comitê, eu tenho acesso, estou verificando as normas. Então, eu preferi não passar as normas do Serflor hoje com você, mas é muito similar, entendeu? Tem uma coisinha ou outra. Então, não tem muito problema. Então, como a gente viu, a gente tem 2 modalidades de certificação. A gente tem a certificação do manejo florestal, que a gente vai conversar hoje, e que é efetivamente onde eu avalio o grosso, né, onde eu vou avaliar as questões ambientais, trabalhistas, legislativas. E a gente tem a certificação cadeia de custódia, que é só uma certificação para garantir que a madeira que foi certificada, né, ou o produto não madeireiro, que ele saiu da floresta, que ele continue dentro do processo produtivo sem mistura. Então, ela é uma certificação de rastreabilidade, uma certificação mais burocrática e uma certificação de marca, que a gente vai conversar na próxima aula. Então, eu posso certificar qualquer tipo de manejo, tá, gente? Então, qualquer tipo de manejo, ele é habilitável. Então, manejo madeireiro, manejo de não madeireiro, né? Independente do tipo de colheita e também se é um grupo de produtores florestais, ou se é uma empresa, ou se é uma comunidade. Então, eu posso certificar qualquer tipo de manejo, tá? Não tem restrições quanto a isso. Agora eu vou passar rapidamente com vocês dos números, até para vocês entenderem como aqui no Brasil o FSC ele acabou validando, se tornando mais reconhecido do que o Serflor. Então, o FSC tem hoje no mundo, né, como vocês podem ver, mais de 220 milhões de hectares certificados. Né? Então, hoje a gente tem isso espalhado pelos diversos países. A gente teve esse aumento da certificação diária do FSC, principalmente a partir de 2003.
Então, a partir de 2003, 2005, mais ou menos, a gente tem um crescimento mais exponencial da área, né, da certificação. No caso do PF, ele tem uma área maior. E aí, como vocês podem ver na figura, os pontinhos azuis, né, que é onde tem as certificações nacionais, hoje em dia, todos esses pontinhos azuis são aonde são as certificações nacionais que são reconhecidas pelo PFC. E aí a gente tem mais de 300 milhões de hectares certificados. Então, isso, você vê que ele tem um pouco mais do que o FSC, mas justamente porque ele abarca, né, as certificações nacionais. E ele também teve esse acréscimo a partir de 2005. Então, você vê ali que tem um degrau bem grande de 2004 para 2005. Então, a gente tem um acréscimo, um aumento dessa área certificada. E aí, nos últimos anos, você vê que o crescimento ele foi pequeno. Né? Isso também a gente vê para o FSC. Né? Nos últimos anos aqui, né, o crescimento foi bem pequeno. Tá? Com relação à quantidade, né, então, no Brasil, a gente tem mais ou menos 7 milhões de certificados de área, né, no FSC e mais ou menos 4 milhões e meio do PFC. Só que há uma sobreposição, muitas empresas têm os dois selos. E eu falo para vocês que esses 7 milhões e meio de hectares certificados, a gente tem isso há mais ou menos uns 10 anos, tá? Esse número não mudou muito, não. De 6 para 7 não teve um aumento muito grande. Então, na verdade, hoje a gente vê uma estagnação do manejo florestal aqui no Brasil, principalmente. E, na verdade, a gente teve uma retração, principalmente na área do manejo de nativa, principalmente o quê? Por um recuo do mercado internacional, um recuo de vendas e diversas outras problemáticas, né? Inclusive, teve empresa perdendo o selo porque estava com a atividade errada, né? Documentação e tudo mais. Então, a gente tem uma diminuição, na verdade, desse valor, principalmente das empresas de manejo de florestas nativas, falando especificamente aqui do Brasil. Uma coisa que é legal do processo de certificação e que eu gosto de falar e até balizou todas as minhas pesquisas, inclusive de pós-graduação, é a transparência do processo de certificação florestal. Por quê? Porque você consegue ter acesso a todos os certificados, a todos os relatórios de certificação feitos pelas auditoras, né, pelas empresas auditoras, elas têm que enviar ao FSC. Então, todos esses certificados, esses documentos, eles são públicos. Então, você pode entrar, eu vou deixar esses links para vocês lá no Siga, você pode entrar e procurar qualquer tipo de certificado. Inclusive, isso é muito importante para a validação da cadeia de custódia, que a gente vai conversar na próxima aula. Então, esse é o site da qual você pode procurar, do FSC, né? E lá você abre essa tabelinha que está aí, você pode clicar e você vai ter acesso, né, então, aos relatórios que estão aí no final da página, e com isso você vai ter acesso ao PDF dos relatórios. E aí tem todas as conformidades e não conformidades da empresa frente aos requisitos que ela tinha que cumprir. Então, isso mostra uma transparência muito grande do processo, né? E aqui no final você pode ver, né, a certificadora. Então, lá vai ter todas as empresas certificadas e você vai ter relatórios diferentes, porque você vai ter empresas diferentes que fazem o processo de auditoria, né? Nesse caso aqui é a SCS, tá? Dessa empresa que é a Indústria de Compensados. Então, esse foi o último relatório, né, que eu achei lá da empresa. Bom, e lá você consegue ver também se o certificado ele tá válido ou não, tá bom? Então, vocês podem ver aí, ó, na segunda coluninha, o status do certificado, tá bom? No caso do PFC, você também tem acesso a essa procura, tá? Pelo site dele você consegue ter acesso a algumas informações, mas ele nem sempre tem disponível no site do PFC os relatórios, tá? O site do FSC, ele é mais claro, ele é mais transparente, mais completo do que o PFC. Agora a gente vai falar então um pouquinho dos critérios, dos princípios e critérios do FSC, ou seja, o que uma empresa efetivamente ela tem que cumprir então para conseguir o certificado de manejo florestal. Bom, então eu vou comentar com vocês, vou passar com vocês todos os princípios, 10 princípios do padrão FSC, e vou comentar com vocês um pouco do que eu encontrei durante as minhas pesquisas, durante as minhas experiências, para ver para você quão complexo é. Então, o primeiro princípio do FSC é cumprimento às leis. Parece óbvio, né? Mas aqui no Brasil, então, foi um dos princípios que teve o maior percentual de não conformidades quando eu estava estudando as empresas. Nesse princípio, ele fala que a organização ela tem que cumprir todas as leis aplicáveis, todos os regulamentos e tratados internacionais.
Então, aqui no Brasil, a gente esbarrava muito na questão da reserva legal. A reserva legal tinha que ser averbada. Era um dos grandes problemas quando eu avaliei, além de questões de APP, danos em APP e tudo mais, que infringe a legislação. Então, como a gente tem uma legislação muito detalhada, principalmente na área ambiental, sempre havia algum tipo de não conformidade, além da legislação trabalhista, que também acabava esbarrando um pouco no princípio 1. A gente vai ver que tem um princípio específico para legislação trabalhista, para questões trabalhistas dentro do FSC. Por quê? Porque existem países que não têm uma legislação tão bem fundamentada como a gente tem aqui no Brasil. Então, existem países que isso tudo é um pouco solto. Então, por isso que o padrão ele é bem específico nessas questões. Então, ele fala que a organização ela tem que ser, claro, uma entidade legalmente constituída. Isso normalmente não é nenhum tipo de problema, né? Ela tem que mostrar o status legal da unidade de manejo, né? Então, isso às vezes tem algum problema quando é de comunidade ou tudo mais, porque você tem que ter a documentação principal da unidade de manejo. Também não era muito problema. E ela tem que enquadrar, né, nos status legais, que foi um pouco do que eu conversei com vocês, né, no início. Então, a gente tinha algumas não conformidades, principalmente relacionadas à área de preservação permanente e reserva legal aqui no Brasil. Outra coisa, né, ele fala aqui que as agências reguladoras, né, ela tem que estar em medidas implementadas para as agências reguladoras, ou seja, eu tenho que estar em contato, né, eu tenho que estar cumprindo, por exemplo, toda a legislação aqui do Rio, eu tenho que estar em contato com todos os requisitos que o INEA me pede, por exemplo. Né? E outra coisa, eu tenho que garantir que não haja atividades ilegais dentro da minha unidade de manejo. Então, por exemplo, se alguém entrou e roubou madeira dentro da minha unidade de manejo, a responsabilidade é minha, porque eu tenho que implementar medidas para que isso não aconteça. Então, outra coisa, né, que ela tem que, é claro, que demonstrar compromisso com os princípios e critérios do FSC. Né? Então, esse é específico do padrão, tem que cumprir todos os princípios que estão ali. E uma coisa que é nova, né, que veio do padrão, então, de alteração do padrão de 2012, que eu achei super interessante, é que ele fala que a organização ela deve divulgar publicamente um compromisso de não oferecer ou receber propina e dinheiro de qualquer outra forma de corrupção. Então, é um critério de anticorrupção. Então, você tem que dar uma declaração de que você não tem atividades que favoreçam a corrupção dentro do seu empreendimento. Né? Isso aqui no Brasil deve estar fortemente sendo cobrado. Tá bom? Bom, então esse é o princípio 1 com relação ao cumprimento de leis, e quando eu fiz a minha pesquisa, ele era o terceiro princípio com maior número de recorrência entre as empresas brasileiras, tá bom? O segundo princípio, na verdade, ele derivou do princípio 4. Então, quando eu estudava, o princípio 4, ele era os direitos trabalhistas, só que eram também os direitos da comunidade. E então eles quebraram porque tinham muita demanda com relacionada aos direitos dos trabalhadores, e elas são diferentes de quando você vai trabalhar o engajamento com a comunidade. Então são coisas separadas, então nessa última revisão passou a ser separado. Então esse princípio fala que a organização ela tem que cumprir, né, tem que cumprir com as normas, vamos dizer assim, de saúde e segurança, e nesse caso com o bem-estar econômico e social de todos os trabalhadores. Então é um princípio que ele vai muito ao encontro, na verdade, para você cumprir todas as resoluções da OIT, da Organização Internacional de Trabalho. Então, como eu falei anteriormente, existem países que não têm legislação trabalhista específica. Então, por isso que tem esses critérios, tá? Então, eles devem respeitar, como eu falei para vocês, né, todas as declarações da OIT, os princípios e direitos, que são de 98, ela tem outras coisas que são coisas novas que vêm aparecendo, tá? Dentro do padrão. Então, ele falou que ele deve promover equidade de gênero nas práticas de emprego e oportunidade e processos de engajamento. Então, a gente sabe que as atividades florestais são umas atividades majoritariamente masculinas, né? Então, vem nesse sentido de tentar essa equidade de gênero, mas a gente sabe, né, que como engenheiros florestais nós temos toda a capacidade de estar atuando em qualquer área de um empreendimento florestal. Então, tem isso no padrão hoje, né? Eles têm que implementar as práticas de saúde e segurança. E falando para vocês, a questão de saúde e segurança e a questão de salário, que são esses dois critérios, foram as maiores problemáticas dentro dos trabalhos que eu fiz. Então, a maior recorrência no Brasil
foram relacionadas às condições de trabalho dentro das unidades de manejo. Isso independente para plantação ou para nativa. Então, as questões trabalhistas aqui no Brasil, elas foram superiores do que as questões ambientais, que é o princípio 6 que a gente ainda vai falar. Então, por isso que é muito importante. São atividades na área rural. Então, também há uma dificuldade, por exemplo, de passar isso para todos os funcionários, de usar os equipamentos de segurança, de fazer conforme as normativas. Então, você precisa desse entendimento, como a gente conversou nas outras aulas de administração, a importância, né, de como que você faz a gestão desses funcionários, porque isso são cobrados nas auditorias, tá? Então, todos esses requisitos, eles são avaliados. E a gente tem o quê? Uma normativa muito específica aqui no Brasil. Guardem aí com vocês, NR31, tá? Todo o setor florestal tem que cumprir a NR31. Então, essa NR, ela é gigante, tá? É a questão de saúde e segurança na área rural, tá? Então, guardem ela aí e procurem se informar. Esse era o principal problema quando eu realizei os meus trabalhos de pós-graduação. Então, isso tem que mostrar que os trabalhadores têm treinamento. A gente também tem isso em legislação no Brasil. Ele tem que ter mecanismo de resolver reclamações, né? Então, isso dentro do meio trabalhista, entre os funcionários, tá? Entre os colaboradores. Então, tem que ter mecanismos para isso. E aí, antes de eu entrar um pouquinho nos próximos princípios, porque já está aparecendo aqui, né, essa questão do engajamento. O que é engajamento? Engajamento, ele vem desse termo, que é um termo francês, tá? Que significa dar garantia, se empenhar, dar como caução. Então, é um verbo muito utilizado no sentido de dedicação, de fazer algo com vontade. Então, quando o padrão ele traz isso daí para que você o quê? Para que a empresa demonstre que ela tem vontade de fazer as coisas, mesmo que os trabalhadores não queiram, ou mesmo que a comunidade. Então, quer dizer que ela está se esforçando em promover o engajamento. Então, isso vai aparecer nos próximos princípios, que é no princípio 3 e no princípio 4, que eles são, de certa forma, muito semelhantes. Só que o princípio 3, ele trata do direito dos povos indígenas. E o princípio 4, ele vai tratar da comunidade do entorno, que pode ser ou não povos indígenas, né? Então, só que aqui, no caso dos povos indígenas, são coisas muito específicas, né? E por isso que existe isso. Então, aqui no Brasil, é claro, as unidades de manejo mais ao norte precisam avaliar, né, se existe ou não uma comunidade indígena. Então, a primeira coisa que é ser cobrado no padrão é essa identificação. Existe comunidades indígenas próximas à sua unidade de manejo? Não, não existe. Então, tudo bem. Então, eu deixo o princípio 3 para lá. Agora, se existe, eu preciso respeitar todos os direitos legais e constitucionários desses povos indígenas, ou seja, se eles fazem alguma coisa dentro da minha unidade de manejo, se tem lá uma prática cultural, se tem uma prática de coleta, eu preciso deixar eles continuarem fazendo isso, tá? Então, eu preciso ter isso. Então, essas atividades, eu preciso ter o consentimento livre, prévio e informado desses povos indígenas, tá? Então, existe todos os critérios que, nesse sentido de reconhecer e respeitar esses costumes, né? Inclusive, a gente tem uma Convenção 69 da OIT, que é de 89, tá? O Brasil é signatário de quase todas essas convenções, tá bom? Então, por isso que aqui, às vezes, a gente já tem até legislação específica para tudo isso aqui no Brasil. Na verdade, a gente não tem... É engraçado, né, que a gente fala que tem que cumprir legislação. O Brasil, ele tem as legislações. A gente sempre fica nessa coisa de dar um jeitinho. Por isso que fala, nossa, a empresa cumpre todas as legislações, como se ela precisasse se merecer um prêmio. E é engraçado que no padrão de certificação vem tudo isso especificado, né, que ela precisa cumprir, o que ela já deveria estar cumprindo. Então, infelizmente, é preciso um padrão de certificação voluntário para que as empresas se adequem às coisas que já são obrigatórias no país, tá bom? Então, não vou me apegar muito aqui não, eu vou deixar o padrão disponível para vocês, na verdade o link é onde tem os padrões, se vocês quiserem olhar direitinho mais especificamente esses critérios. E o princípio 4, como eu falei para vocês, são as relações com a comunidade, que muitas vezes tem o que? Os povos tradicionais, os quilombolas e tudo mais que, né, vai existir então em outras partes aqui do país e que podem ser até mais comuns do que essa relação com os povos indígenas. E aí ele traz essa mesma ideia. A primeira coisa, eu preciso identificar
quais são essas comunidades locais, quais são essas comunidades tradicionais que tem no entorno da minha unidade de manejo. O segundo ponto é a mesma coisa, eu tenho que respeitar os direitos dessas comunidades. Então, se existe alguma coisa dentro da minha unidade de manejo que essas comunidades elas usam, elas têm que continuar usando. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar, o pequi. Vocês conhecem, né? A árvore do pequi, do cerrado brasileiro. Ela é uma árvore protegida, tá? Então, onde nasce o pequi, você não pode cortar, tá? Ela é muito de corte. Por quê? Porque os frutos delas, ela provém, né, uma qualidade de saúde à população. São frutos muito nutritivos e eles são o quê? Da comunidade, né? Assim, é muito comum na época de frutificação as comunidades saírem para coletar isso em diversas regiões, independente se é sua propriedade ou não. Então, se uma empresa florestal está próxima de uma comunidade do Cerrado e na área dela, por exemplo, de reserva legal ou de APP tem muito pequizeiro, ela tem que deixar a comunidade entrar para fazer a coleta desses frutos na época de frutificação. É um direito da comunidade. Só que para isso ela vai identificar e, é claro, ela vai comunicar junto à comunidade uma forma para que isso seja realizado. Então, não é porque a propriedade é dela, ela tem que manter esses direitos. Então, esse é só um exemplo, existem outros. Se existe uma questão de água, né, uma cachoeira, sei lá, um cemitério cultural, alguma coisa assim, pode existir dentro daquela propriedade e ela precisa manter essa conversa aberta, tá? Ela precisa manter mecanismos para que essa comunidade tenha acesso a essas questões. Tá? Então, outra coisa, ela tem que proporcionar oportunidade de emprego para a comunidade. Então, antes de eu contratar pessoas de outros locais, eu tenho que dar prioridade para as pessoas que são ali da comunidade, nem que eu tenha que prover treinamento. Então, essa é uma outra coisa que a certificação avalia. E se existe algum tipo de engajamento para contribuir para o desenvolvimento social e econômico daquela comunidade. Tá? Então, a certificação, ela faz sim com que a empresa ela tenha que olhar para quem está mais próximo dela ali, quem está mais próximo dos plantios. Vou falar de plantios porque aqui no Brasil a certificação ela é majoritariamente para as áreas de plantio. A gente tem poucas áreas de nativa certificadas, mas serve da mesma forma. Só que é claro que as empresas de plantio são empresas grandes, então é por isso que eu estou falando para você da importância e o porquê, como a gente comentou na última aula, que eu preciso ter um departamento exclusivo, às vezes, para falar das questões sociais, porque a certificação ela existe. Então, esse engajamento que está aparecendo aí em todos os critérios, como vocês podem estar vendo, né, aqui em cima, ele é justamente isso. Como que você faz, a certificação quer saber como que você faz para lidar com as questões da comunidade. O que você provém para ela? Né? O que você está gerando de benefício? Né? Tanto que está saindo tanta madeira ali, vai virar celulose, vai para fora, está vendendo tanto, está lucrando tanto. O que você está proporcionando para a comunidade? Então, esse princípio é especificamente isso, sobre como lidar, quais são as relações da comunidade. Inclusive, durante as auditorias, tá? Contando caso agora. Durante as auditorias, a empresa de auditoria, ela tem que ir na comunidade. Ela vai lá na cidade, vai conversar com pessoas aleatórias para saber o que tem o que está acontecendo na empresa, qual que é a visão daquela comunidade para a empresa. E se ela escutar lá muita reclamação, muita coisa, várias, vamos dizer assim, acusações, ela pode o quê? Considerar que a empresa não está cumprindo, que não há um diálogo, não há um canal aberto para essa comunidade. Então, durante as auditorias, é obrigatório que esses auditores, eles vão na comunidade fazer essa consulta, tá? Inclusive, durante o processo de certificação da primeira auditoria, antes da primeira auditoria, a empresa ela tem que fazer reuniões, né, como se fosse uma consulta pública. Ela tem que falar, olha, estou certificando, vocês têm alguma coisa para falar? Então, assim como são na criação das unidades de conservação, também durante o processo de certificação, essa empresa ela abre uma consulta pública durante o processo de certificação, antes das auditorias de certificação principal. Justamente o que é onde a auditoria ela vai olhar como que está essa relação, certo? Bom, então depois vocês dão uma olhada, mas é basicamente essa a essência, então, desse princípio 4, que também, quando eu avaliei, tinham muitas não conformidades, mas partia do princípio que não havia nem identificação de quais eram as comunidades, nem de qual que eram as demandas. Então, quando eu estava estudando, eu ainda estava lá, já começava o erro já no primeiro critério, porque eles nem sabiam e depois vinham vindo outros. Então, tinham sim muitas não conformidades, mas quando eu avaliei a questão do princípio 2, né, que é a parte trabalhista, ela era superior à parte do princípio 4, até porque esse princípio 4, ele avançou.
não tinham tantos critérios assim e não tinha tanta cobrança com relação a isso. Isso é algo também mais novo e que a gente precisaria avaliar de agora para frente, porque eram poucos critérios, porque eram todos dentro do princípio 4, tá? Bom, o princípio 5, ele fala dos benefícios das florestas, né? Então, a forma de você gerir a unidade de manejo. E normalmente é o princípio que vai ter o quê? O menor problema, porque você sabe qual é a viabilidade econômica do seu negócio. Então, você não vai ter muito problema com relação a isso, né? Então, ela tem que identificar a produção, né, os benefícios que ela vai ter, como que ela realiza, né, a exploração, se ela consegue fazer isso de forma diversificada, se ela aumenta a economia local, se ela gera emprego. Então, normalmente não é um princípio que tem muito problema, porque é parte do negócio, né, da empresa. E eu tenho que considerar o que é novo, né, essas externalidades. Então, o que eu estou tendo de positivo, de negativo? Quer dizer, além do que eu tenho da madeira, por exemplo, existem em Minas consórcio com produtores apícolas. Então, eles vão lá, enquanto a árvore está crescendo, colocam as caixinhas de abelha e eles fazem o manejo desse mel, né? Vão lá e tiram. Então, não causa prejuízo. Então, esse é um ponto positivo, pode gerar esse tipo de externalidade, pode ser possível, tá bom? E aí, o outro princípio, né, que é o princípio mais chave durante todos os anos, desde que surgiu a certificação florestal, é o princípio 6, que era relacionado aos impactos ambientais. Então, ele ganhou mais um nomezinho, agora ele chama Valores e Impactos Ambientais, porque, como a gente sabe, o impacto ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo, apesar de que, normalmente, a gente associa impacto a algo negativo. Então, por isso que eles trouxeram, porque é importante que a empresa ela levante todos os impactos, seja positivos ou sejam negativos, de forma a minimizar ou mitigar esses impactos negativos. Então, a primeira coisa, novamente, sempre começa, ela precisa avaliar esses valores ambientais dentro da unidade de manejo e o que efetivamente é potencialmente afetado, né, com relação à água, solo, aos remanescentes florestais. Então, ela precisa avaliar isso em todas as atividades de manejo e em todas as escalas. Então, se a gente for pensar, quando a gente pensa numa empresa florestal, então ela tem que avaliar isso para o plantio, ela tem que avaliar isso para a colheita, ela tem que avaliar isso para o transporte, ela tem que avaliar todas essas questões em todas as atividades. Então, todas as equipes elas vão ter que estar atentas às questões do impacto. Isso entram lá nos procedimentos operacionais de cada atividade. E a auditoria, ela vai em cada atividade. Quando a gente tem um processo de auditoria, o auditor, ele seleciona aleatoriamente como que funciona o processo de auditoria. Vamos contar caso de novo. Então, ele pede um mapa da empresa, né, da onde está tendo as atividades. E, normalmente, uma auditoria florestal dura cerca de uma semana. E aí, ele vai passeando, né, ele escolhe aleatoriamente onde ele vai, numa atividade de plantio, numa atividade de química, numa atividade de mecanização da silvicultura, numa atividade de colheita, numa atividade de transporte. Ele vai lá e vai conversar com as pessoas, com os funcionários de forma aleatória, tá? E meu orientador falava que tem o santo do auditor, né? Que você acaba indo sempre na onde está lá no normal que tem problema. Então, se a empresa nunca consegue maquiar a certificação. É claro que ela sabe quando que vai ocorrer a certificação, porque a auditoria, quer dizer, quando vai ocorrer a auditoria, porque isso é agendado. Mas as empresas florestais são gigantes, né? Se ela faz errado, ela não consegue maquiar tudo, né? Ela precisa deixar tudo funcionando. Então, por isso que a gente fala que tem meio que o anjo do auditor aí, que a gente acaba pegando. E é por isso que a gente vê tantas não conformidades lá nos relatórios. Por isso, aguçem a curiosidade de vocês e baixem lá um ou outro relatório para vocês verem como que é. E por isso que eu consegui desenvolver a pesquisa durante tantos anos, porque é muita informação que tem nesses relatórios. Por isso a importância da transparência do processo. Então ele fala que você tem que implementar para prevenir esses impactos, que você tem que proteger as espécies raras ou ameaçadas, caso você tenha, né? Então você vai ter que fazer esse tipo de levantamento. Como aqui no Brasil a gente já tem obrigatoriedade de APP e reserva legal, você tem que fazer o inventário dessas áreas. Então, olha só, não adianta só você olhar para o lado produtivo. O princípio 6, ele vai te cobrar que você olhe todas as questões ambientais envolvidas dentro do manejo florestal. Tá? E aí você precisa identificar e proteger amostras. Como aqui no Brasil a gente já tem APP e reserva legal, eu não preciso separar uma área da minha unidade de manejo. Mas em outros países, como tem esse princípio, eu vou ter que manter, né? Então, preservar, né, parte de ambientes naturais.
tá? E quando aí tem esse princípio que é a questão de cursos d'água, que para a gente também está muito associado às APPs, e a questão do manejo de paisagem também, que é cobrado quando possível dentro das unidades de manejo. Para você não chegar, o que seria o manejo de paisagem? Vocês devem ver isso em outras disciplinas, mas, por exemplo, aconselha-se que você não pegue uma área muito grande e corte tudo ali de uma vez. Porque se você corta uma área muito grande e tem os fragmentos remanescentes, você corta o quê? Os corredores, né, de mamíferos, de roedores, de tudo mais que estão transitando por aí. Eles podem não ficar no plantio, mas eles transitam pelos plantios. Então você tem que pensar também nesse manejo de paisagem, não cortar tudo de uma vez, né? Isso falando de plantação, né? Falando de nativa, nem pode, né? Você não pode de maneira alguma. Você vai fazer um manejo seletivo ali de indivíduos, tá bom? Outra coisa é que eu não posso converter floresta natural para plantação, tá? Então existe esse critério que é o seguinte, eu não posso converter nenhuma floresta natural após novembro de 94. Então eu falei para vocês que a criação do UFC é de 93. Então até novembro de 94 foi a data limite, eu não posso converter mais nada pós 94. Tá? Então isso é muito importante. Eu tenho que provar que todos os meus plantios são de áreas que foram desmatadas antes de 94. A gente já está em 2020, então é bastante tempo. Então, esse é outro critério que pode excluir uma área de ser certificada, tá? O princípio 7, normalmente para grandes empresas não tem problema, porque é referente ao plano de manejo e as atividades operacionais dela. Mas é um princípio que gera muita não conformidade para pequeno produtor, para a comunidade. Porque ali o que você aloca, né, como que vai acontecer essas atividades, é como que você tem que descrever os seus processos operacionais. Então, são aonde tem as maiores problemáticas para pequenos produtores, tá bom? Então, ele tem que apresentar, né, as políticas, os objetivos, ele tem que apresentar o plano de manejo, tem que trazer como que isso, tem que descrever como que isso vai ser feito, ele tem que incluir as metas, né? Então, ele tem que revisar e atualizar periodicamente. Então, quando a gente fala de uma grande empresa, é tudo isso que vocês veem, né? Então, já tem lá os requisitos, os procedimentos operacionais, já está tudo funcionando essa parte, né? Então, não tem, geralmente, o número de não conformidades nesse princípio é bem baixo para grandes empresas. Agora, para pequena empresa, para arrumar tudo isso, ela não tem, né? Então acaba sendo um ponto mais complicado para pequenas organizações. É claro que eles sempre colocam aqui em relação à intensidade de escala e de risco, né? Porque assim, dá-se um desconto para pequenos produtores, tanto que a gente tem um padrão SLINF de certificação aqui no Brasil para a gente ver essa escala. Mas mesmo assim, eles têm que apresentar como que funcionam os procedimentos operacionais da sua atividade. Inclusive, eles têm que disponibilizar publicamente um resumo desse plano de manejo, tá? Então, esse também, se você entrar na empresa, lá no site das empresas, esse resumo do plano de manejo tem que estar público. Bom, o princípio 8, ele vinha meio que junto com as não conformidades, quando eu avaliei, do princípio 4 e do princípio 6. Por quê? Porque eu tenho que monitorar e eu tenho que avaliar, né? E isso serve para as questões ambientais e para as questões trabalhistas e para as questões legais, tá? Então, todo o processo, inclusive também para os procedimentos operacionais, porque eu tenho que garantir o que? A viabilidade econômica. Então, o monitoramento e avaliação não é só ambiental. Claro que eu pus aqui mais as questões ambientais. Por quê? Porque sempre que tinha um princípio, alguma não conformidade no princípio 6, ela vinha atrelada ao princípio 8, porque eu tinha que resolver aquela problemática e eu tinha que monitorar e apresentar que eu estou resolvendo aquela problemática. Por isso que vinha muito no princípio 8. Então, ela tem que monitorar e implementar o plano de manejo, né? Então, aqueles objetivos e metas relacionados à viabilidade econômica, ela tem que monitorar os impactos ambientais, ela tem que incorporar. Uma coisa que acontecia muito, que eu via no princípio 8, é que ele monitorava. Eu tinha lá todos os resultados e tudo mais, mas ele não incorporava isso depois desses resultados. Ele não fazia análise crítica desses resultados, que era sempre um problema e eram várias não conformidades com relação a isso. Ele também tem que disponibilizar esses resultados, né? E ele tem que implementar um sistema de rastreamento, né? Que é aquela ideia que a gente vai conversar na próxima aula da cadeia de custódia, porque eu tenho que garantir que aquela madeira que eu estou colhendo, que está sendo transportada, ela está chegando lá no pátio sem haver desvios, né? Então eu tenho que ter um sistema de rastreamento eficiente, tá? E comprovar isso. Bom, vamos lá, tá quase acabando, tá? A gente chega no princípio 9. O princípio 9 é um princípio que ele vem sendo elaborado
e que ele ainda causa muitas dúvidas entre as empresas, que são os altos valores de conservação. Então essa discussão ela surgiu mais na última década. Então assim, apesar de já existir desde antes do padrão, mas ele veio sendo reforçado na última década. Ele fala que toda organização ela tem que manter os altos valores de conservação da unidade de manejo. Mas aí sempre tinha uma dúvida do que seriam esses altos valores de conservação. Será que eu tenho um alto valor no meu empreendimento? Então a maior parte das empresas elas faziam, né, um levantamento e falavam que elas não tinham alto valor de conservação. E aí o que aconteceu? Para minha surpresa, né, no Brasil, é que quando eu realizei minhas pesquisas até 2015, realmente tinham pouquíssimas empresas que declaravam ter áreas de alto valor de conservação. E aí, quando eu declaro que eu não tenho, consequentemente, eu não tenho que monitorar, não tenho que avaliar, não tenho que tomar nenhum tipo de medida, e meio que o princípio 9 morre, vamos dizer assim, eu não tenho que avaliá-lo. Só que aí em 2015, eu acho que é a última publicação, né, junto com a ONG, de uma ONG, foi publicado junto com a FSC o que deveriam ser, então, esses altos valores de conservação. Então, hoje existem 6 categorias de AVC, que a gente chama, alto valor de conservação. Então, as categorias hoje eu preciso avaliar dentro da minha unidade de manejo se eu tenho alguma área que se enquadra em uma dessas 6 categorias, que são categorias ambientais e sociais. As primeiras, né, que são bem ambientais, elas estão ligadas à diversidade biológica. Então, eu tenho algum tipo de espécie rara, ameaçada ou em perigo de extinção, desculpe. Por exemplo, aqui em Seropédica. Então, se a gente pensar em Seropédica, a flona, ela tem uma espécie, ela tem a ranzinha, ela é endêmica, ela só existe naquela região. Se eu tivesse uma unidade de manejo que comportasse, né, um pedaço da flona, vamos dizer assim, da flona Mário Xavier, eu não poderia ter atividades de manejo ali. Eu teria que ter atividades, na verdade, para preservar aquela espécie. Então, quando eu falo que eu tenho uma espécie endêmica, principalmente, eu vou ter que tomar cuidado. Eu preciso ter nas minhas atividades o cuidado de manter, de preservar essa espécie, porque ela é considerada um alto valor de conservação. Outra coisa é a questão das paisagens florestais intactas, né? Se eu tenho fragmentos com espécies florestais que são muito significantes, então eu vou ter que ter ali um certo cuidado no manejo das minhas operações florestais para não causar um dano. Podem ter também hábitats, né, ecossistemas, ser refúgios raros. Então, pode ser que não seja efetivamente o habitat natural, pode ser que seja migratório. Inclusive, se eu tiver espécies migratórias, eu posso ser considerado. Então, essas 3 primeiras é muito ligado à parte de fauna, de flora, do ecossistema em si. As demais agora não são tão ecológicos, vamos dizer assim, mas pode estar ligado aos serviços ecossistêmicos. Então, por exemplo, se eu tenho uma área de captação de água muito importante, uma área de captação da bacia hidrográfica, ela pode ser considerada uma AVC. E foi isso que começou a ter importância, principalmente aqui no Brasil. Outra questão é a necessidade das comunidades. Então, aquela questão da comunidade dos povos tradicionais e dos povos indígenas. Então, eu tenho uma área que é muito importante para aqueles povos, né, que ele é identificado lá no princípio 3 e no princípio 4. Ela pode ser considerada uma AVC. E também tem os valores culturais, né, que podem estar, de certa forma, associados também a essas comunidades. Então, depois que a gente definiu o que eram as AVCs, aí começou a se identificar. Então, a primeira coisa que a unidade de manejo, né, que o gestor da unidade de manejo ele tem que fazer, é avaliar em toda a área dele se existe algum, não precisa ser grande, tá, gente? Se existe algum pedaço da unidade de manejo dele que se enquadre em uma dessas 6 AVCs. Se por acaso ele detectar que tem alguma área, aí ele vai ter o quê? Ter estratégia para manter, vai ter que monitorar essas áreas, ele vai ter que ter todo o quê? Um procedimento para manutenção dessas áreas dentro da unidade de manejo florestal dele. Tá bom? Bom, o princípio 10 era um princípio que, para mim, na minha visão, era desnecessário, tá? Era o princípio de plantações florestais. Aí ele mudou de nome e ele chama implementação das atividades de manejo. Mas eu ainda acho que ele está muito repetitivo, tá? Então eu vou passar ele meio que batido só em alguns pontos que eu acho importante, que saiu até do princípio 7, saiu do princípio 6 e veio para o princípio 10. E que ainda continua muito relacionado às atividades de plantio florestal, tá? Então ele fala com relação à colheita, né? Se as ações de colheita não estão prejudicando,
né, a cobertura vegetal, e que isso pode estar ligado lá ao princípio 6 e ao princípio 8. Ele fala que as espécies, né, que deve usar espécies que são ecologicamente adaptadas, então nas áreas que eu estou fazendo restauração com relação às espécies nativas, né, os genótipos da área. Ele fala que eu tenho que usar, só vou usar a espécie exótica, né, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho experiência. Outra coisa, não sei onde vai aparecer, mas eles não é permitida a utilização de OGM, né, de organismos geneticamente modificados. Você vai falar assim, mas Suzano não tem pesquisa? Então, foi liberado você ter pesquisas, mas você não pode usar plantios comerciais de OGM para fazer todo o processo. Não é permitido hoje dentro da certificação florestal FSC, tá bom? Outra coisa, eles falam que as empresas elas têm que ter políticas para minimizar a quantidade de fertilizante e de pesticidas, né? Vamos dizer assim, pesticidas químicos, né? A gente tem uma controvérsia muito grande, né? Há também uma política econômica aí, ou tem alguns químicos que são banidos pelo sistema FSC. Então, o FSC ele tem uma lista de químicos que você não pode usar por várias questões ecológicas e sociais. E aí, dentro deles, né, contando o caso aqui para vocês também, entrou na lista há anos atrás, né, o nosso formicida, né, o princípio ativo do formicida, que é o principal que a gente usa. Só que as discussões apontam que essa decisão foi uma decisão muito mais política do que uma decisão ecológica, porque o formicida, ele, que agora me fugiu o nome princípio ativo, vocês devem saber, ele tem um impacto, vamos dizer assim, né, até dentro dos químicos que a gente usa, muito baixo, ecologicamente falando, né, as iscas formicidas. E aí, qual que é a diferença? Aqui, na parte tropical, a gente não consegue fazer plantio sem formicida. Vocês sabem, né? Não dá para trabalhar, você vai fazer seja para restauração ou seja para plantio silvicultural. Se você não controlar a formiga, você não tem área plantada, né? Você sabe como é que funciona aqui no Brasil. A gente tem uma quantidade diferente de tipos de formigas enorme. Já lá na região norte, né, se a gente for pensar, a gente não tem tanto isso não é presente, esse ataque de formigas tão forte. E aí, na época, né, hoje a gente tem o que a gente chama de derroga, então as empresas aqui, elas têm uma derroga para continuar usando, né, esses produtos, e tem-se o compromisso de fazer pesquisas para a substituição dele. Mas na votação, quando aconteceu tudo isso, porque o FSC é formado por câmaras, né? Ambiental, social, econômica, todas essas câmaras, e a gente tem a Câmara Norte e a Câmara Sul. Então, houve-se uma pressão para bloquear o formicida no sentido de tentar barrar, principalmente o Brasil, porque a gente tinha uma produção muito alta, e principalmente as empresas, né? Porque há essa concorrência de mercado. Então, é claro, tem muitos produtos lá proibidos que sim têm essa relevância ecológica muito forte, que são químicos, né? Aqui no Brasil, regulamentação vermelha e tudo mais, mas com relação ao formicida especificamente, a gente teve essa problemática e estudando, a gente tem mais o entendimento de que isso foi mais econômico do que ecológico. Então, isso também existe muita política, inclusive dentro de um processo de certificação voluntário, tá, gente? Então, só contando o caso para vocês. Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês, né? Vocês podem ver então que são 10 princípios para ser cumpridos, tem muita coisa. Pensa numa empresa de uma dimensão, né, de uma grande empresa florestal. Então você tem que controlar cada um desses princípios em todas as atividades e você precisa comprovar tudo isso. Como é que a auditoria vai saber se eu não estou cumprindo questão trabalhista? Ela vai perguntar para o trabalhador. Oi, tudo bem? Você está recebendo seu salário direitinho? Como é que você recebe? Você recebe produção? Você não recebe? Tudo mais. Ela bate um papo com o trabalhador. Se tiver alguma irregularidade trabalhista ali, ela já pegou. Se ela chega na área, não tem equipamento de segurança, não tem as áreas de alimentação, pronto, não conformidade. Se eu chego, dou uma olhada na app, você vê um caminhão lá, você vê arrastando a questão de água, já era. Então, assim, o olho de auditor ele é muito treinado, não precisa ficar fazendo pergunta. Eu vou na área, eu consigo identificar. São coisas já muito, muito simples, né? Então, eu não participei de auditoria, eu participei de consultorias para o processo de certificação. E a gente ia na área, facilmente identificava essas problemáticas, tá? Então, você acaba tendo o padrão, né, decorado. Então, o auditor ele está treinado para isso, para verificar essas questões.
cabe à empresa olhar toda a regulamentação e agir certo. Se ela tiver procedimentos operacionais certinhos, se ela cumprir, se ela tiver em acordo, se o mapeamento dela com relação às APPs, reserva legal e todas essas coisas estiverem corretas, e ela instruir, fazer o treinamento com todos os funcionários, ela vai conseguir cumprir os requisitos. Mas é claro que quando a gente pensa no setor florestal é tudo muito grande, tá? Todo o dimensionamento. E quando a gente transporta isso para a área de nativas, fica muito mais complexo ainda você ter todos esses quesitos atendidos, tá? Então fica aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem comentar alguma coisa. É claro que durante a aula presencial, com as perguntas de vocês, eu consigo, né, contar mais uma ou outra experiência, mas aqui fica mais difícil, para passar isso para vocês. Mas qualquer coisa que vocês não tenham entendido, deixam lá no fórum, ou comentem, me mandem e-mail, alguma coisa que eu respondo para vocês, tá bom? Abraço!